porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos 1, 21. Em 2 Timóteo 3:2, diz que os homens se tornariam ingratos, e é basicamente o que vemos hoje em dia. As pessoas estão perdendo a capacidade de serem agradecidas e tratam uns aos outros e até mesmo o próprio Deus como se todos tivessem a obrigação de fazerem tudo por elas. Mas no caso de Deus, as coisas são ainda piores, pois o tratam como se ele fossem seus mordomos ou um gênio da lâmpada, que existe somente para realizar os nossos desejos. Quando chegamos numa igreja, não é incomum perguntarem: do que você precisa? O que você quer que Deus faça por você? Qual é a bênção que você espera? Uma casa, um carro, uma porta de emprego? E acredito que a culpa dessa ingratidão está se espalhando é principalmente desses líderes que tratam as bênçãos de Deus como moeda de troca e ainda ensinam o povo a fazerem o mesmo. E é exatamente por isso que pregadores que viralizam, vídeos que viralizam, são aqueles que dizem: Deus está abençoando alguém aqui hoje. Deus vai te fazer prosperar. E com isso, as pessoas estão cada vez menos interessadas em Deus e mais no que Ele pode fazer por elas. Só que de uma forma silenciosa, porém objetiva. Deus vai entregando para todos nós, como nação, exatamente o que o nosso coração deseja, exatamente o que buscamos. Governantes que conduzem o nosso país, como os líderes que conduzem as igrejas. É claro que não estou generalizando. Existe ainda um ou dois que lutam quase que completamente sozinhos contra esse grande tsunami, mas que já estão praticamente convencidos de que é uma luta perdida. Porque a onda é grande demais. E se foi o próprio Deus quem mandou, atendendo o desejo dos corações, como lutar contra isso? Seria necessário que o povo se humilhasse e buscasse o Senhor, arrependidos de suas práticas vergonhosas. Para então o Senhor sarar a nossa terra. 2 Crônicas 7,14. Mas como se arrependerão? Se todos dormiram. Estão todos em seus sonhos particulares, obstinados a serem cada um melhor que o seu próximo, brincando de crentes em Deus, que se aproximam do que é sagrado, com suas vestes e botas encharcadas de sangue. São todos assassinos, egoístas, amantes de si mesmos, vaidosos e idólatras, adoradores de Mamon, acreditando que Jesus sofreu e derramou seu sangue em uma cruz somente para lhes darem uma casa, um carro e um bom emprego. E quem sabe também fama e sucesso. Seria ótimo, não? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Romanos 1, 25 e 26. Em Apocalipse 20, verso 4, diz assim: E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Lá em Mateus, capítulo 4, no verso 9, Satanás leva Jesus a um lugar muito alto e mostra todos os reinos da terra para ele e diz: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, toda a riqueza do mundo pertence a Satanás. Foi entregue a ele. Então, a besta é Mamon. Todos esperam um líder, porém a besta já reina nesse mundo há muito tempo. Se alguém não se prostra literalmente diante de Satanás e declara com todas as letras que o adora, ainda assim busca somente o que pertence a ele, não estará prostrado e o adorando mesmo assim? Jesus disse que aqueles que pertencem a ele conhecem a sua voz e o seguem. E disse que todos aqueles que o servem serão desprezados, rejeitados, odiados, assim como ele foi. Porque o servo não é maior que o seu senhor. Se odiaram e rejeitaram a ele, vão odiar e nos rejeitar também. E estes servos compreendem isso. E eles não buscam a glória dos homens, nem muito menos o que é do mundo, mas somente a glória de Deus. Isso significa que aqueles que dizem pertencerem a Jesus e até conhecem a sua palavra, mas buscam e vivem somente para o que pertence a Satanás, não seriam esses adoradores de Satanás? Jesus disse: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chega ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Mateus 21, do 28 ao 31. Porque são
os que obedecem a Deus e buscam a glória de Deus, que pertencem a Deus.